Olá, essa é mais uma aula assíncrona e hoje a gente vai falar sobre calor e a primeira lei da termodinâmica. Todos os exercícios selecionados foram retirados do livro Fundamento de Física do Harry Resnick, volume 2, nona edição da editora LTC. Bom, o nosso primeiro exercício selecionado, ele fala de um preparo de um café solúvel. Então ele te dá aqui, no nosso problema, a massa de água, a taxa de energia do aquecedor e a variação de temperatura. O cálculo é simples, ó. Taxa é Q sobre T, onde o T é o que eu quero. Ó. A taxa te deu, o que eu vou calcular, como é que calculo? M C da água, né, vezes delta T. Esse é o que eu quero, vou jogar aqui. A massa, 100 gramas, talvez você necessite passar para quilogramas, né? O calor específico, você vai lá naquela minha aula que está postada lá na plataforma, tem uma tabelinha. Esse é o calor específico de água doce, tem água salgada, né, água do mar, e aqui a variação de temperatura. Jogou aqui, calculou, jogou aqui o calor e a potência, você acha o tempo necessário para aquecer. O 24, ele te dá uma substância que tem massa de 50 gramas por mol. Então ele te dá aqui uma massa molar. Tá? Ele te dá a quantidade de energia. Que a variação de temperatura, delta T. E você vai fazer, é só subtrair o final menos o inicial. Ele quer o calor específico dessa substância. O que você tem? A massa. Ele te deu aqui, ó, massa aqui, ó, 30 gramas, não é a massa molar, tá? Vezes o calor específico que ele quer, vezes delta T. Então, C vai ser Q sobre M delta T. Agora ele quer o calor específico molar. Você vai fazer o mesmo procedimento. Só que ao invés de você usar a massa, você usa a massa molar e o calor específico molar. Faz o mesmo procedimento, encontra a massa. E o item C, ele quer o número de mols. O número de mols é a razão entre a massa molar e a massa da substância. Está vendo que a massa molar é 50 gramas por mol? Aí você quer a quantidade de mols. Então, o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Aí você tem o número de mols. 25. Um nutricionista aconselha pessoas que querem perder peso bebendo água gelada para queimar gordura. Para aumentar essa água de 0 grau para 37 graus, quantos litros de água gelada uma pessoa precisa beber para queimar 500 gramas de gordura? Supondo que, ao ser queimadas essa quantidade de gordura, 3.500 calorias são transferidas para a água. Esse cal aqui não é o mesmo que a gente usa na física. Lá na nutrição, um cal que é escrito com um C maiúsculo, ele corresponde a 10 a terceira calorias que a gente usa aqui na física. Então, se você tem uma quantidade de calor de 3.500 calorias, você tem 3.500, então aí você coloca 10 a terceira cal. Tá certo? Então, para começar o nosso problema. Aí você tem Q é igual a M, C, calor específico da água, vezes delta T. Joga o calor aqui. O calor específico da água, você olha na tabela. A variação de temperatura
de 0 para 37. E aí você vai achar a massa aqui em quilogramas ou em gramas, né? E aí ele te dá uma relação aqui, ó, 1 litro corresponde a 10 a terceira centímetros cúbicos. E fala que a massa específica é 1 grama por centímetro cúbico. Mas se você encontrar uma quantidade de gramas aqui, se 1 litro corresponde a 10, é só fazer uma regrinha de 3 para você encontrar quantos litros correspondem, tá? Então, ó, você tem 1 litro, 10 centímetros cúbicos. Então, se você tem 1 grama por centímetro cúbico, para cada centímetro cúbico você tem 1 litro. Então, massa específica é 1 grama por litro. Ou por 10 a terceira, né? Então é só fazer a conversãozinha e você vai encontrar essa massa em grama e aí você converte para litros para você saber quantos litros que você necessita tomar. Já afirmo que é uma quantidade absurda de água gelada que você tem que beber para perder 500 gramas, tá? Que a água permanece no estado líquido depois que 50,2 kJ são transferidas na forma de calor a partir de 200 gramas de água, inicialmente no ponto de congelamento. Então você tem uma água que está congelando, né? Está no ponto. Aí você transfere essa quantidade de calor. Como é que é essa quantidade de calor? Massa vezes o calor de fusão, tá? Que é o mesmo de congelamento. Também você vai lá e olha qual é o calor latente de fusão da água, substitui aqui, substitui esse 50,2 kJ, e aí você vai encontrar quanto de água você consegue congelar, tá? E ele quer saber que massa permanece líquida. O interessante é isso aqui, observar o que ele está falando aí. Então, o que permanece líquida é o que você tinha, ó, 260 gramas de água, menos aquilo que congelou. Então, você vai calcular aqui quanto que você congela. Se você tinha 260, então a massa que permanece é 260 menos aquilo que congelou. Aqui já é uma conversão, né? Aqui é o ciclo fechado. Você tem uma garrafa que tem uma quantidade de café, que está a 80 graus Celsius. Aí você coloca cubos de gelo. Aqui. Na verdade, 1 cubo, né? Que ele coloca. A 12 gramas, a temperatura de fusão. Então, temperatura 0 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial dos dois. Temperatura inicial de cada um deles. De quantos graus o café esfria? Então, ó, aí depois de derreter, você quer saber a temperatura final do café. Então fica assim. O café. M, calor específico da água, T final menos T inicial. Então aqui, massa do café. Aqui se fazer uma conversão também, ó, em centímetro cúbico. Lá no exercício anterior ele fala essa relação. Então é só fazer uma conversão para achar quantas gramas. O calor específico da água lá na tabela. E aí você acha quanto de calor em função do T. Não tem jeito de resolver isso aqui. Você não sabe qual é a temperatura final. Agora, do gelo. O gelo você tem que derreter. Então, massa da água do gelo, calor latente de fusão do gelo. Também lá na tabelinha para poder olhar. Então, massa do gelo. Agora, todo gelo vai derreter. Massa do gelo, calor específico da água, porque a massa do gelo derreteu, vezes temperatura final menos temperatura inicial. Ó.
esse é o 1 e esse aqui é o 2. Aí você faz Q1 mais Q2 igual a 0. O que um cede, o que o outro recebe. E aí você coloca o T em evidência enquanto igual a temperatura final. Lembrando que a temperatura final não pode ser maior do que 80. Se está esfriando, então a temperatura final vai ser menor do que 80. Esse aqui a gente pode fazer por integral, mas não há necessidade, principalmente a trajetória B. Mas vamos fazer tudo por área, tá? Então tem uma figura. Então, trajetória A. Então você vai pegar o gráfico, todo o gráfico aqui, ó, até lá embaixo. Ó, tudo. E vai calcular toda essa área aqui. Como é que a gente calcula a área? Ó, base, que é 3V0, vezes a altura, 4V0. Então, calculou aqui. Lembrando que você tem todos os valores aqui. Ó, V0, 4V0. Então, 4 menos 1, 3V0. O valor de V0 é 1 metro cúbico, então ele tem 3 metros cúbicos. A altura daqui até aqui, 4P0, onde o P0 é 40 Pascal. Não é 4P0 não, desculpa, aqui é P0, né? Então daqui até aqui P0. Então é 40 Pascal. Então calculou, o trabalho é numericamente igual a área. Já no item B, a trajetória B. A trajetória B é isso aqui, ó. Isso aqui forma um trapézio. Então, base menor, base maior, altura. Então, a área aqui é base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Isso é numericamente igual ao trabalho. Quem é a base menor? É isso aqui, ó. Esse ponto aqui, que é P0 sobre 4. Ele fala aqui. Quem é a base maior? A base maior é o P0. Quem é a altura? A altura continua sendo daqui até aqui, que é 3 vezes 0. Então, só substituir e fazer. E, por fim, a trajetória C. A trajetória C, aqui não realiza trabalho, porque o volume não continua constante. Então, na trajetória C, basta calcular essa área aqui, ó, aqui até aqui, que é 3 vezes 0, e a altura é P0 sobre 4. Então, basta calcular a área desse retângulo. Bom, nesse aqui, ele fala assim, ó, um gás, uma grama fechada e um ciclo. Então está o ciclo aqui fechado. Ó. Esse aqui, daqui para cá, volume aumenta. Então, esse trapézio realiza um trabalho que é positivo. Tá? Então, aqui o trapézio. Daqui para cá, do B para o C, vou até mudar a cor. Ó, tudo isso aqui realiza um trabalho negativo. Então, o trabalho aqui no ciclo é o trabalho de A até B, que vai ser positivo, menos, que é negativo, o trabalho de B até C. De C até esse ponto aqui, até A, não realiza trabalho porque o volume é constante. Aqui é uma esfera,
Então ele quer saber calcular a emissividade. Então, taxa de emissão é igual a sigma, que é a constante de Boltzmann, também tem que olhar lá o valor, é 5, alguma coisa, eu não me lembro o valor. Tá? A emissividade que ele te dá, que é isso aqui. E aqui você tem a temperatura a quarta. Né? Aqui faltou a área, né? Sigma Y0. Vamos fazer aqui para a gente observar a unidade. Taxa de emissividade, sigma epsilon a t ao quadrado. Aqui tem uma esfera de raio, então a área da esfera. Como é que a gente calcula a área da esfera? 4πr ao quadrado. Aqui a temperatura da esfera, 27 graus Celsius. Então, você quer saber quanto que ela emite, você usa a temperatura dela, a quarta potência. Tá? Já no item B, ele quer a temperatura absorvida pela radiação. A única coisa que você vai mudar é a temperatura, que é a temperatura do meio. Tá? Então, ela emite com a temperatura dela e ela absorve com a temperatura do meio. Então, a única coisa que você muda é a temperatura aqui, que deixa de ser 77 e passa a ser, deixa de ser 27 e passa a ser 77. Já no item C, você quer saber qual é a taxa de troca. Então, aqui seria o 1 e aqui o 2. A troca seria P2 menos o P1, que é a diferença entre os dois. Ele emite um tanto, ele absorve outro tanto. Então, a taxa de troca é sempre o maior menos o menor. Tá ok? Então, vocês terão um período de uma semana para poder postar essas tarefas que correspondem ao valor de 5 pontos e a frequência dessas aulas assíncronas. Tá ok? Então, até a próxima.